Pessoal, vamos lá, boa tarde. Hoje, o assunto de hoje, nos nossos tópicos de matemática, vai ser a análise combinatória, não é isso? Como eu já havia falado, vamos lá. O que seria a análise combinatória? Problemas de contagem, é isso. Mas quando a gente vai fazer contagem, a gente conta números no conjunto dos números naturais, não é isso? Então, gente, toda vez que a gente fala na análise combinatória, a análise combinatória é a parte da matemática que trabalha com problemas de contagem. Seu universo de cálculo são os números naturais. Então, gente, quando eu calculo, por exemplo, de quantas formas eu posso organizar uma fila, isso pode dar um número fracionário? Não, isso vai ser um número natural. Ah, de quantas formas eu posso formar um grupo com 4 pessoas? Isso também vai ser o quê? Sempre um número natural. Então, por isso que o universo de cálculo são os números naturais. Então, vamos fazer uma coisinha. Nós vamos falar hoje sobre o princípio aditivo, princípio fundamental de contagem ou multiplicativo, permutação, arranjo, combinação. E a ideia é tentar mostrar o seguinte, qual que é a diferença de um e outro? Então a gente tem que começar a pensar uma coisa. Será que em um agrupamento a ordem importa? Depende. Se importa a ordem, eu tenho que escolher e ordenar, isso é arranjo. Se eu tenho apenas que escolher, isso vai ser o quê? Combinação. Então a gente vai tentar mostrar essa diferença aqui hoje. Vamos lá. Exercício número 1. Guia São Paulo. Existe um site de São Paulo, que é o Guia São Paulo, e ele traz informações sobre as programações da cidade lá. O Guia São Paulo mostra em seu site as melhores opções para lazer em São Paulo. Sabendo que no dia 26/7/2010, o site indicou 10 filmes, 8 opções em gastronomia, 12 bares e 6 teatros. Dessa forma, de quantos modos distintos uma pessoa pode realizar um programa? Tá, e aí, o que vocês acham que eu posso fazer? Vocês viram que alguém falou somar, outros falaram multiplicar, não foi? Então gera a dúvida. A questão é, se a pessoa vai ao teatro, será que ele consegue ao mesmo tempo estar em um bar? Não, é uma coisa ou outra. Então, qual que é a parte da análise combinatória que trabalha com isso? Então, vamos pensar, ver uma coisinha aqui. Princípios de contagem. Os princípios de contagem são métodos para resolução de problemas. Algumas técnicas para a gente poder resolver. Princípio aditivo. Quando o evento está dividido em etapas alternativas, ou seja, ocorre uma ou ocorre a outra e assim por diante, o número de possibilidades do evento é dado pela soma do número de possibilidades de cada etapa. Vamos pensar primeiro uma coisa. O que é um evento? Evento seria um acontecimento, concorda comigo? Então, se o cara vai ao teatro, isso é um acontecimento. Se ele vai ao bar, é um teatro. Se ele vai a um restaurante, outro acontecimento, é outro evento, não é isso? Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa identificar quais são as etapas que está dividido o problema. Primeira coisa, voltando ao problema anterior. O cara não tinha possibilidade de ir ao bar? Ele ia ao restaurante ou ia ao teatro também, não tem? Então, isso seria... Ou filmes. Então, significa uma coisa. Isso seriam as etapas. No caso do problema anterior, ele está dividido em quantas etapas, então? 4. Então, quer dizer o seguinte, o número de possibilidades do evento seria a soma das possibilidades. Então, vamos entender uma coisinha. O princípio aditivo é o ou. Quando o evento está dividido em uma etapa ou outra, a gente vai sempre o quê? Somar. Então, voltando ao problema, então, vamos ver o que acontece. Ora, quantas possibilidades ele tem para escolher um filme? 10. Quantas possibilidades para escolher uma opção de gastronomia? 8. Quantas possibilidades ele tem para escolher depois o quê? O bar? Bar. E por último, quantas opções ele tem para teatro? 6. Somando todas as possibilidades, dá um total de quanto? 36. Então, o que vocês precisam tomar cuidado é uma coisa. Sempre quando a gente for trabalhar, então, com o princípio aditivo, o evento está dividido em etapas. Ou uma etapa ou outra. Vai acontecer as duas simultaneamente? Não. É uma coisa ou outra. Sempre quando for ou, nós vamos usar a regrinha do mais. Tá certo para todo mundo? Alguém tem dúvida? Gente, agora continuando aqui, então. Ele não tá. Tá. Exercício número 2. Um hospital está reorganizando a sua farmácia. E para facilitar a visualização e agilizar a localização de medicamentos, selecionou 8 cores para identificar 6 grupos de medicamentos essenciais, sendo que cada grupo de medicamento deverá estar associado a uma cor distinta. Tá, quando o cara usa a expressão distinta, significa o quê? Uma cor diferente da outra, não é? Então tem que ser diferente, distinta. Sabe-se que já foi designada a cor amarela para o grupo de antibióticos.
Dessa maneira, o número de diferentes composições de cores que poderão ser formadas é igual a... Como é que a gente poderia resolver esse exercício? Será que eu posso usar o princípio aditivo, o anterior? Não. Por quê? Porque a gente não pode... Vamos pensar primeiro no aditivo. Por que eu não posso usar o aditivo? Exatamente. O aditivo é uma coisa ou outra. Ali, o que está acontecendo? Um e outro. Ou seja, eu preciso determinar uma cor para um grupo de medicamento 1, mas também preciso determinar a cor para o segundo, e para o terceiro, e para o quarto. Então vamos ver uma coisa. Qual é a parte da análise combinatória que trabalha com isso? Princípio multiplicativo. Multiplicativo vem da ideia de quê? Multiplicação, não é isso? Quando o evento está dividido em etapas sucessivas, ou seja, ocorre uma e ocorre a outra e assim por diante, o número de possibilidades do evento é dado pelo produto do número de possibilidades de cada etapa. Então, no nosso caso é o seguinte, quantos são os grupos de medicamentos lá? 6 grupos, mas um já está escolhido, já foi designado a cor amarela, não é? Para os demais grupos, sobraram quantas cores? 7. Então, gente, eu tenho que definir uma cor para quantos grupos? 5. Então, olha aqui. Quando o evento então, está dividido em etapa 1 e etapa 2 e assim por diante, o número de elementos do evento vai ser o produto do número de possibilidades de cada etapa. Então, lembra uma coisinha. Princípio multiplicativo vai ser a regrinha do e. Acontece uma coisa e a outra e assim sucessivamente. Agora, vamos ver o que acontece então. Respondendo então. Ora, a gente já sabe que são 8 cores disponíveis, não é? Para 6 grupos. Mas já foi definida a cor amarela. Para qual grupo? De antibióticos. Então, vamos lá. Existe uma coisa na análise combinatória que é preenchimento de casas. Quantas casas eu preciso? O número de casas dos medicamentos. Quantos são os medicamentos? Mais uma já foi designada. Então, quer dizer que faltam quantas casas? 5. Então, cada casa dessa representa um grupo. Então, só grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Vamos pensar uma coisa. Para o grupo 1, eu tenho quantas possibilidades de escolher uma cor? Para o grupo 2, tem quantas possibilidades? Por que agora é 6, não é 7 mais? Então, quer dizer assim, as cores não têm que ser distintas? Eu não posso repetir uma mesma cor. Então, com isso, 6 para o segundo, para o terceiro, 5. Depois para o grupo 4, 4. Para o grupo 5, 3. Multiplicando tudo, vai dar um total de 2.520 possibilidades. Certo? Então, gente, no princípio multiplicativo, a gente tem que entender uma coisa. O evento é dividido em etapas sucessivas. Ocorre uma e ocorre a outra. Então, quando isso acontecer, a gente precisa multiplicar as possibilidades de cada etapa. Certo? Alguma dúvida ali, gente? Não? Agora vamos pensar no exercício número 3. O sistema de leitura para deficientes visuais, conhecido como Braille, criado em 1825, surgiu a partir de um sistema de leitura no escuro desenvolvido para uso militar. Então, teve um francês que desenvolveu o código do Braille, mas qual que era a finalidade? Uso militar. Só que, quando o francês Louis Braille, que era deficiente visual, conheceu o sistema, passou a utilizá-lo e logo depois modificou, passando de um grupo de 12 pontos para um grupo de apenas 6 pontos, formado por 2 colunas com 3 pontos cada. Então a ideia é o seguinte, anteriormente eu tinha uma matriz que era formada por 12 pontos, que era de uso militar. Já o Braille foi lá e fez o quê? Reduziu essa matriz para quantos pontos? 6. O agrupamento desses 6 pontos, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos outros, forma os caracteres, né, nesse sistema de leitura. A partir dessas informações, podemos concluir que o número máximo de caracteres distintos que podem ser representados nesse sistema de escrita corresponde a... Vamos pensar uma coisinha. Para que o deficiente visual possa entender o símbolo que está representando aquela matriz, precisa ter um ponto destacado, não é? Mas quantos são os pontos que devem estar destacados? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas eu posso ter a possibilidade de nenhum ponto estar destacado? Não, se nenhum ponto estiver destacado, a hora que ele passar o dedo, ele vai ler alguma coisa? Não, né? Então, agora, espera um pouquinho. Então, se eu sei que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, então o que eu posso fazer para calcular o total de possibilidades? Porque, olha aqui, essa matriz que ele está falando é como se fosse aqui, então, uma matriz. E aqui eu tenho 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos. Concorda comigo? Se a gente colocar em letras aqui, A, B, agora C, D, E, F. Eu coloquei os pontos só para indicar o seguinte, a gente tem 6 pontos. Não quer dizer que esse ponto significa o ponto A, correto? Tá, se nenhum desses pontos estiver destacado, a hora que ele passar o dedo, ele vai conseguir identificar algum símbolo? Não vai. Então eu não posso ter a possibilidade de nenhum ponto destacado. Tá, e de que forma que eu posso calcular então esse total de possibilidades? Então vamos pensar uma coisa então. Nesse sentido então, você falou que eu não posso ter a possibilidade de nenhum ponto quando não tem nenhum ponto destacado, não é? Então, gente, existe o raciocínio exclusivo. O raciocínio exclusivo na análise combinatória consiste em contar todas as possibilidades de um evento ocorrer e subtrair aquilo que não nos interessa, certo? Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, a gente vai pensar uma coisa. Existem quantos pontos? 6. Para cada ponto, tem quantas possibilidades? 2. Então, vamos olhar aqui. Para o primeiro ponto, 2 possibilidades. Para o segundo, só encostar. Para o segundo, tem quantos? 2 também, não é? Para o terceiro, para o quarto, o quinto e o sexto, 2. Vocês concordam que o evento é sucessivo? Porque eu tenho que saber o seguinte, qual que é a condição do primeiro ponto, e a condição do segundo, e a condição do terceiro, e a condição do quarto, e quinto e sexto? Concorda comigo ou não? Porque o detalhe é assim, não basta a gente falar, só foi destacado o primeiro e o quarto ponto. Eu tenho que olhar qual que é a condição do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto ponto. Tem que olhar todos. Ou não. Então, para cada ponto tem 2 possibilidades, destacado ou não. Mas aí, Lares, vamos pensar uma coisa. Então, como seriam 2 possibilidades? Existe a possibilidade do primeiro não estar destacado. Concorda? Segundo, também não. Terceiro, não. E assim por diante até chegar no sexto ponto. Mas se não tem nenhum ponto destacado, ele não vai conseguir identificar nada. Então, o que a gente tem que fazer? Do total de possibilidades, que é 2 elevado à sexta, que é 64, eu preciso subtrair quem? A possibilidade de não ter nenhum ponto destacado. Qual que é a possibilidade de não ter nenhum ponto destacado? É quando eu chego, o primeiro ponto não está destacado. É uma apenas. Qual que é a possibilidade do segundo não estar destacado? Do terceiro, do quarto, quinto e sexto. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes, vai dar quanto? 1. Então, gente, 64 menos 1 dá 63. Qual que é o total de possibilidades, então, de caracteres que existe no Braille? 63. Com isso, ele define letras, pontuação, números, com esse total de 63 caracteres. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Gente, se a gente... Oi, Lília? Tá. Você não entendeu o que ali? Certo. Exato. Tá, e aí vamos lá, vamos por partes então. Você concorda então que a matriz tem 6 pontos? Para cada ponto tem quantas possibilidades? 2. Para cada ponto você vai analisar o seguinte, se existe 2, quais são elas? Destacado ou não? Para o primeiro é 2, para o segundo é quanto? 2, para o terceiro 2, quarto 2, quinto 2 e sexto 2. Então vamos lá, 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16 vezes 2? 32 vezes 2? 64. Então você concorda que existem 64 possibilidades? Mas dentre essas 64 possibilidades, existe uma que é aquela que não tem nenhum ponto destacado, concorda? Tá. Qual que é a chance de você não ter nenhum ponto destacado aqui? É você chegar, o primeiro não. E o segundo, também não. Terceiro não, quarto não, quinto não, sexto não. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Não é 1? Então, gente, do total, Lili, você precisa subtrair a possibilidade quando não tem nenhum ponto destacado. Então, significa que 64 menos 1 dá o quê? 63. Então, o raciocínio exclusivo consiste em contar tudo, todas as possibilidades e retirar aquilo que não interessa. Por exemplo, vamos pensar assim. Existe uma sala e essa sala tem 10 portas. Uma independente da outra. Então, eu consigo abrir uma porta sem abrir a outra. Consigo, né? Independente uma da outra. De quantas formas essa sala poderá ficar aberta? Então, a gente precisa olhar para isso. Quando eu pego a primeira porta, existem quantas possibilidades para ela? 2. Então, o número de eventos possíveis é, para a primeira, 2. Para a segunda, quais seriam essas condições?
Aberta ou fechada. Para terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Duas. Agora, quando eu contei essas possibilidades todas, significa o quê? Que a sala pode ficar com as 10 portas abertas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mas também contei a possibilidade quando não tem nenhuma aberta. Mas se não tiver nenhuma aberta, a sala estará aberta? Sim ou não? Não. Então, o que eu vou ter que fazer então? Então, eu tenho que tirar o quê? Uma possibilidade. Por que essa uma possibilidade? Qual que é a chance de eu encontrar a primeira fechada? Uma. A segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Então, sexta, sétima, oitava, nona, décima. 1 vezes 1, 10 vezes lá não vai dar 1. Então, com isso, o número de elementos do evento vai ser 2 elevado à décima menos 1. 2 elevado à décima é 1024. 1024 menos 1, isso vai dar o quê? 1023. Então, existe 1023 possibilidades de você chegar e encontrar a sala aberta. Essa uma que eu acabei de excluir significa o quê? A possibilidade de todas estarem fechadas. Tá certo? Então, o raciocínio exclusivo, que às vezes não é possível a gente conseguir calcular todas as possibilidades de um evento diretamente. Então, o que é mais fácil? A gente conta o total e subtrai o que não interessa. Certo? Existe um probleminha que fala assim: existem 10 homens e 10 mulheres, sendo que 5 são irmãos de uma mesma família. Então, 2 homens e 3 mulheres. Tá. O cara pergunta o seguinte: de quantas formas eu posso formar um casal? Claro o seguinte, não vamos formar casal de irmão com irmã? Não, né? Esse exercício, então, o que eu posso fazer para calcular? Então, eu tenho que colocar um homem que é irmão casando com uma mulher que não é o quê? Irmã. Concorda comigo? Então, nós podemos dividir esse exercício em 2 situações. Vamos para a primeira. Vamos pensar o seguinte. Primeiro modo. Tá. Vocês concordam comigo o seguinte, pelo que eu falei, são 10 homens e 12 mulheres, não é isso? Se eu falasse que qualquer homem pode casar com qualquer mulher, qual que é a conta que eu preciso fazer? Qualquer homem com qualquer mulher. Então, o evento é sucessivo para formar um casal, né? Eu preciso de homem e mulher. Então, seriam o quê? 10 possibilidades para homem vezes 12 possibilidades para mulheres. Mas isso é possível? Não. Por que não é possível? Porque eu estou casando irmão com irmã. Então, isso não pode. Então, o que eu preciso fazer? Retirar desse total os casais formados por irmãos. Então, desse total, aqui eu estou usando o raciocínio exclusivo. Estou excluindo, subtraindo, menos homem e irmão casado com mulher e irmã. Quantos são os homens que são irmãos? 3. Eu falei 2. São 2 homens e 3 mulheres. Então, significa uma coisa. O número de elementos desse evento é 10 vezes 12, 120. Menos 2 vezes 3, 6. 120 menos 6, dá para formar um total de 114 casais. Peraí, foi bem fácil, foi não? Usando raciocínio exclusivo, não foi tranquilo fazer isso? Contar tudo e tirar? Diga, Matheus. 5 homens, 5 pessoas são irmãs. 2 homens e 3 mulheres. Não, de uma mesma família, eu falei no começo. Lembra? Eu falei de uma mesma família. Se são da mesma família, então eles não podem formar casal entre eles. O problema é esse. Agora, a gente poderia pensar uma coisa. Tem como resolver esse problema de outra forma? Alguém tem alguma ideia aí? Tem como? Segundo modo aqui? Teria jeito de a gente pensar assim. Ora, eu não quero usar o raciocínio exclusivo. Então eu vou pegar um homem pode casar com qualquer mulher que não seja irmã. Concorda comigo? Quantos são os homens no total? 10. Mas quantas são as mulheres que não são irmãs? 9. Então, pronto. Não é isso?
casei todos os homens com todas as mulheres que não são irmãs. Tá, mas só que a gente não vai deixar as mulheres que são irmãs para titias, né? Vamos casar elas também. Então, com isso, nós vamos somar aqui. Uma mulher irmã pode casar com qual homem? Qualquer homem, não. Irmão, tá. Mas quantos são os homens que não são irmãos? 8. Quantas são as mulheres que são irmãs? 3. Então, significa uma coisa. O número de elementos do evento é 10 vezes 9? 90. 8 vezes 3? 24. 90 mais 24 dá 114. Então, quer dizer que deu 114 casais. Então, agora vamos pensar uma coisinha. Não, porque são... No caso seguinte, são 12 mulheres. 12 mulheres tira 3, certo? Aí fica 9. Agora, me fala uma coisa. Não cheguei na mesma resposta? Só que foi muito mais simples usando quem? Raciocínio exclusivo. Do que pensar nessas possibilidades aqui. Porque aqui eu tenho que pensar em uma por uma. Então, é muito mais fácil usar o raciocínio então, exclusivo do que o princípio multiplicativo. Agora, já que eu resolvi esse exercício, vamos pensar numa coisa. O primeiro item que eu falei hoje foi o princípio aditivo. É quando o evento está dividido em etapas alternativas. Ou seja, ocorre uma, ocorre a outra. Já a segunda parte foi o princípio o quê? Multiplicativo. Vocês concordam que no mesmo exercício eu posso juntar os dois princípios? Foi o que aconteceu aqui. Eu casei qualquer homem com uma mulher que não seja irmã. Evento o quê? Multiplicativo. Por quê? Eu preciso para formar casal um homem e uma mulher. Só que, depois que eu formei esses casais, eu pensei na outra possibilidade. Ou pode acontecer também, a mulher irmã casa com qualquer homem que não seja o quê? Irmão. Então, vai ser 8 vezes 3, 24. Então, no mesmo exercício, vai ter exercício que a gente vai ter que juntar o princípio aditivo ao princípio o quê? Multiplicativo. Tá certo isso? Gente, alguém tem alguma pergunta aqui? A mais? Tem? Agora vamos lá então. Exercício 4. Ao analisar as chances de um paciente que sofrerá uma cirurgia de transplante de coração, o médico levantou as probabilidades de óbito em duas etapas: a cirurgia e o pós-operatório. Concluiu que há 12% de chance de o paciente não resistir à cirurgia e que durante o pós-operatório, as chances de óbito se dividem em dois eventos. Então, primeira coisa, existe a possibilidade do cara morrer na cirurgia ou não, não é isso? Passou pela cirurgia. Só que depois que ele passa pela cirurgia, está no pós-operatório, existe duas possibilidades. A primeira, a probabilidade de 16% para óbito devido à rejeição do órgão transplantado. E 2. Probabilidade em 9% para óbito devido à infecção hospitalar. A probabilidade de sucesso no transplante é, portanto... O que tem que acontecer, então, para o cara obter sucesso? Ele não morrer, concorda comigo? Então, ele tem que passar pela cirurgia e passar pelo pós-operatório. Então, agora vamos lá. Ver o que a gente pode fazer. Gente, o dispositivo para resolver esse exercício vai ser o quê? A árvore de possibilidades ou diagrama de possibilidades. O que seria a árvore de possibilidades? É um dispositivo que permite visualizar os efeitos do princípio de contagem. Então, vamos ver o que acontece. Voltando ao exercício aqui. Tá, o cara vai fazer a cirurgia. Na cirurgia, ou ele pode ter sucesso na cirurgia, ou pode vir a ter o quê? O óbito. Qual que é a chance que ele falou de ter óbito na cirurgia? 12%. Só que a gente sabe que o evento ali, então, está dividido em 100%. Se ele tem 12% de chance de óbito, qual que é a chance dele passar pela cirurgia? 88%. Então, eu dividi o evento em duas etapas agora. Ou acontece o óbito, ou ele passa pela cirurgia. Considerando que ele passou pela cirurgia, ele vai para o pós-operatório, não vai? Chegou no pós-operatório, ele tem duas possibilidades de ter óbito. Por rejeição ou por infecção. Só que ele falou que qual que é a possibilidade, a porcentagem de rejeição? 16%. Morrer por infecção? 9%. Dá um total de quantos por cento? Então, qual que é a chance dele passar pelo pós-operatório? 75%. Concorda comigo? Agora, gente, qual que é, para que haja sucesso, o caminho a ser percorrido é, ele passa pela cirurgia com 88% de chance, não é? Em seguida, ele tem que passar pelo pós-operatório com qual porcentagem? 75%. Então, o evento, gente, ele está dividido num evento multiplicativo agora. Mas para mim chegar na conclusão que eu deveria multiplicar 88 por 75%, eu tive que dividir o exercício pela árvore de possibilidade. Então, tem exercícios que a gente vai ter que separar. Então, quando o cara começa a dar uma informação
Se o cara fala que tem um grupo, por exemplo, de 100 pessoas, 60 são mulheres, automaticamente ele já está falando o quê? 40 são homens, certo? Aqui é a mesma coisa. Quando ele falou que 12% era óbito, 88% quer dizer que ele teve sucesso na cirurgia. Se ele tem 25% de rejeição e infecção, quer dizer que qual que é a chance dele pegar e passar pelo pós-operatório? 75. Multiplicando os dois aí, gente, vai dar um total de 0,66, que é a mesma coisa de ser 66 o quê? Por cento. Então, a resposta, letra C. Tá certo? Tem dúvidas? Eu vi. Tá. O que acontece é assim, eu tinha explicado antes assim. Toda vez quando o evento estiver dividido em etapas sucessivas, é multiplicação. Como é que a gente sabe que o evento é dividido em etapas sucessivas? Você tem que pensar, ocorre uma etapa e ocorre a outra. Vamos pensar no caso da cirurgia ali. Você concorda que o cara vai fazer a cirurgia. Após a cirurgia, durante a cirurgia, pode acontecer duas coisas, né? Após. Ou ele morre, óbito, ou ele passa pela cirurgia. Então você concorda que o evento é dividido agora em duas partes. Vamos considerar a parte que ele passou pela cirurgia. Então, para o cara sobreviver a um tratamento que ocorre com uma cirurgia, ele tem que passar pela cirurgia e passar por quem? E passar pelo pós-operatório. Viu que eu frisei E? Se é E, qual que é o sinalzinho? De multiplicação. Por isso que é multiplicação. Porque tem como o cara fazer a cirurgia ou o pós-operatório? Você chega lá no paciente, agora você vai escolher, né? Agora é o seguinte, você quer ir para a cirurgia ou você quer ir para o pós-operatório direto? Exato. Beleza, ótima pergunta. Então vamos lá. Você concorda que ele passou pela cirurgia, foi com 88%? Mas qual que é a chance dele ter óbito no pós-operatório? 25. Então você vai fazer 0,88 vezes 25, 0,25, que dá um número bem fácil, 22%. Concorda comigo? Agora, se ele tivesse falado assim, não, eu quero o seguinte, ele vai passar pela cirurgia e vai ter óbito com a infecção hospitalar. Exatamente, só pelo 9, porque ele determinou o caminho que você vai seguir. Então, se o cara só falasse óbito no pós-operatório é 25%, mas óbito por infecção é apenas 9%. Você consegue definir isso. Tá certo? Gente, alguma dúvida aqui? Isso é bem interessante por uma coisa. Se o cara perguntasse assim, vai ter um torneio, uma melhor de 3 partidas, certo? Num campeonato de basquete. Equipe A e equipe B. Vence o campeonato a equipe que vencer 2 partidas. De quantas formas esse campeonato pode terminar, essa disputa? Duas equipes, só A e B. Então, vamos pensar uma coisa. Eu consigo usar um princípio de contagem para resolver isso? Não consigo, né? Então, a gente precisa de um dispositivo para visualizar o que está acontecendo. Ora, são duas equipes. Vence a disputa quem vencer 2. Quando acontecer o primeiro jogo, o que pode acontecer como resultado? Ou A vence, ou a equipe A vence, ou a equipe B vence. Concorda comigo? Agora é o seguinte, essa árvore tem 2 ramos. Vamos pegar só o caminho de cima primeiro. Tá, isso foi a primeira partida. Para a segunda partida, o que pode acontecer? Ou A ou B. Tá, tudo bem. Então A ou B. Mas vocês concordam comigo que se A vencer, já termina a disputa porque serão 2 vitórias consecutivas? Não é isso? Tá, tudo bem. Agora vamos para a segunda etapa. O A venceu a primeira, o B venceu a segunda, vai ter que ter a terceira partida? Tem. Então, se tem que ter a terceira partida, o que pode acontecer? A vence ou B vence. De qualquer forma, a disputa termina aqui. Por que a disputa termina aqui? Porque chegou a terceira partida e uma das equipes venceu 2. Concorda comigo? Tá. Agora, vamos voltar no segundo ramo aqui. Na primeira partida, quem que venceu? B. Para a segunda partida, o que pode acontecer? Ou A ou B vence. Se B vencer, termina. Por que termina? 2 vitórias, não foi? Numa partida de... Você viu que eu até falei em basquete? Por um motivo. Partida de basquete ou vôlei não tem empate. Tem que ter um vencedor. Tem prorrogação. No caso de vôlei, vai ter o quinto set de resolver o problema. No caso do basquete, tem prorrogações. Então, sempre vai ter um vencedor. Se fosse, por exemplo, igual ao futebol, não. Futebol pode ter empate, né?
Não, os caras não criam um problema desse, que pode ter assim, empate, não. Ele já define um problema que já vai te dar diretamente, ou um ou outro. Vai ser um evento exclusivo. Ocorre uma coisa, ocorre outra. Então, ou A vence, ou B vence. Então, vamos lá. Se A venceu a segunda aqui, quer dizer que tem que ter a terceira partida ou não? Tem. Se tem que ter a terceira partida, pode dar quem? Pode dar A ou B. De qualquer forma, o campeonato termina aqui. Porque já foram, qualquer uma das duas equipes venceu duas partidas, não é? E já também foram realizados quantos jogos? 3. Tá, eu até tinha um exemplo que eu tinha aqui no PowerPoint, até tirei ele porque ele falava da final entre Catanduva e Ourinhos em 2010. Lá, o campeonato era disputado em uma melhor de 5, só que vence o campeonato aquele que vencer 3, certo? E naquele ano, em 2010, o que aconteceu? O Catanduva venceu o campeonato por 3-0, ou seja, ganhou 3 jogos consecutivos. Só que tem uma coisinha, de quantas formas esse campeonato poderia terminar? Se a gente for fazer a árvore de possibilidade, são 20 possibilidades. Então é o seguinte, em uma disputa entre duas equipes de vôlei ou de basquete, ou seja, cada jogo tem um vencedor, se o cara falar que tem que dar uma melhor de 3, dá 20 possibilidades. E a gente só consegue chegar nas 20 possibilidades através da árvore de possibilidade, contando um por um. Oi? Não, melhor de 5, perdão, com 3 vencendo. Tem que vencer 3. O que vencer 3 ganha. E no caso, Catanduva venceu as 3 primeiras, ninguém acreditava, e ganhou o campeonato. Certo? Quando é essa situação, é só árvore para você contar. Certo? E aqui deu quantas possibilidades nós falamos? Então, portanto, 6 possibilidades. Não, aqui. Não. Aí aqui você não consegue estabelecer uma regra, porque o evento divide em etapas, aonde pode acontecer. O evento ele pode terminar antes de completar 3 jogos. Se todos terminassem com 3, a gente poderia criar uma regra para isso. Mas aqui não. O que acontece, Guilherme? Ele impõe uma condição seguinte: o jogo pode terminar com 2 partidas. Entendeu? Então, o correto é a gente sempre usar quem? A árvore de possibilidades. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Não? Tá, agora vamos pensar uma coisa. De quantas maneiras 7 pessoas podem sentar-se num banco de 7 lugares? Uma do lado da outra dá certo também, né? Tá. E aí, então, mas por que você falou, Isabela, então? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4? O que você usou para isso? A primeira a chegar tem quantos lugares? A segunda. A terceira. A quarta. A quinta. A sexta. E a última? Uma. Certíssimo. Então vocês concordam então com o que a Isabela falou? Agora, gente, existe uma coisa na matemática para representar essa situação aqui, né? Vamos pensar numa coisinha aqui. Fatorial. O símbolo de exclamação lá representa o que na matemática? Do lado do número é fatorial. Fatorial é a multiplicação de números naturais em ordem decrescente. De 1 em 1 até chegar no número 1. Então, por exemplo, se for pegar o exemplo que a Isabela falou, a resolução está certa, essa seria assim: 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso representar esse número como sendo o quê? 7 fatorial, não é? Então, olha aqui. Se eu tenho N pessoas para colocar em N cadeiras, a primeira pessoa que chegar tem quantas possibilidades de escolher um lugar? N. A segunda? A terceira? A quarta? E assim por diante, até chegar nas 3 últimas, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1, não é? Vocês concordam que isso aqui está sendo uma multiplicação de números naturais? Em ordem decrescente? Então, esse número todo pode ser representado por quem? É só pegar o maior deles e colocar o sinalzinho de exclamação. Certo isso? Então, isso vai definir quem? O fatorial. Alguns exemplos aqui, ó. Formalmente, isso é regra. 0 fatorial vale quanto? 1. Isso, por enquanto, vai ser regra para a gente por um motivo. Lembra daquela história de combinação? Combinação de 5 elementos tomados 5 a 5. Se a gente pegar, isso vai dar o quê? Se eu tenho 5 elementos e quero formar um grupo de 5, só dá 1. Só que lá vai dar um 0 fatorial. Se 0 fatorial não fosse definido como 1, não existiria essa combinação. Agora a gente sabe muito bem. Se eu tenho 5 pessoas e quero formar um grupo com 5 pessoas, eu consigo quantos grupos? 1. Então eu posso concluir que 0 fatorial vale 1. Se eu tenho o n fatorial, eu posso escrever isso como sendo um produto n vezes n menos 1? Posso. Mas também posso falar que é n vezes n menos 1 vezes n menos 2? Posso. E assim sucessivamente. Por quê? Eu posso parar no número que seja mais conveniente para mim. Vamos ver um exemplo.
Na letra A, eu tenho 4 fatorial. Como é que eu resolvo 4 fatorial? Que vai dar 24. Como é que eu resolvo 6 fatorial? Vezes 2 vezes 1 dá 720. Se eu fosse resolver 8 fatorial, seria então 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40.320. Concorda comigo? Agora, se eu tenho que fazer uma divisão, fração, 10 fatorial dividido por 10 fatorial, eu vou escrever o 10 até chegar no 1 e o 7 até chegar no 1, não vou? Não. Isso não, né? Porque você já pensou, né, Isabela? Se eu tiver 100 fatorial para dividir por 98 fatorial, hein? Então, o que a gente faz? Qual que é o maior número que eu tenho aqui? O que está embaixo não é 7? Eu resolvo o maior até ele chegar no menor. Então, eu resolvo o 10 até chegar no 7 e coloco o sinalzinho de fatorial. Concorda comigo? Porque 7 fatorial no final representa que ele vai ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, olha aqui. Resolvi o 10 como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Como está dividido por 7 fatorial, corta um com o outro e é só multiplicar. 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. Encontrando um número. Todo mundo concorda aqui? Então, gente, fatorial é uma multiplicação de números naturais em ordem decrescente. Do número que eu tiver até chegar no número 1. Para no 1, certo? Vamos voltar lá então. Olha lá, ó. Vamos ver se a Isabela está de parabéns. De quantas maneiras 7 pessoas podem sentar-se num banco de 7 lugares? Oi, Dudu. Vamos chegar lá. É os próximos assuntos. Então, hoje nós vamos falar de todos. Certo? Então, vamos lá. Para a primeira posição, tem quantas possibilidades, então? Para a segunda. Para a terceira, 5. Para a quarta, 4. Para a quinta pessoa vai ter quanto? 3. Para a sexta, 2. E para a sétima, apenas 1. Vocês concordam comigo que isso aqui está sendo uma multiplicação de números naturais em ordem decrescente? Do 7 até chegar no número 1. Então eu posso falar que isso representa 7 fatorial. E se eu resolver, multiplicar 7 fatorial dá 5.040. Tá certo, gente? Alguém tem dúvida sobre o que é fatorial? Não? Então agora vamos pensar no próximo aqui. Exercício 6. De quantas maneiras distintas podemos organizar as modelos Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia para a produção de um álbum de fotografias promocionais? E aí? De quantas formas eu posso fazer isso? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então isso vai dar quanto? 120. Mas espera aí, mas pelo que você falou, Eduardo, foi assim. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 não é 5 fatorial? Não recai no mesmo caso anterior? Não existe uma ordem? A única coisa que a gente precisava fazer não é ordenar os modelos ali. Então olha aqui, existe uma parte da análise combinatória que fala aqui. Permutação simples, que foi o que você me perguntou. Quando falar em permutação simples é o problema de ordenação. Ou seja, se eu tenho 5 elementos, eu tenho que ordenar quantos? 5. Se eu tenho 10 elementos, eu tenho que ordenar quantos? 10. Então, a única coisa, eu não vou escolher nada. Eu vou apenas fazer o quê? Ordenações, mudar de posição. Então, agora o que vem a ser, então, ordenação? Vamos lá. Quando temos N elementos distintos e queremos ordená-los, devemos ter N posições de escolha. Dessa forma, temos. Para o primeiro elemento, tem quantas posições? N. Para o segundo, terceiro, quarto, e assim por diante até chegar no último. O último vai ter quantas posições de escolha? Apenas 1. Então, gente, essas escolhas das posições aqui podem ser escritas da seguinte forma. Permutação de N elementos. N vezes N-1, N-2, N-3, até chegar em qual número? 1. Mas essa expressão não é a expressão do fatorial? Então, gente, permutação de N elementos é igual a quem? N fatorial. Vocês concordam com isso? Então, gente, permutação simples é quando eu tenho 7 elementos para 7 posições. Ou seja, a única coisa que eu vou fazer com os elementos é o quê? Ordenar. Não vou escolher nenhum, só ordenar. Certo? Alguma dúvida? Não? Agora vamos voltar então lá nos modelos. Ó, note que o princípio a ser utilizado na organização dos modelos será o da permutação simples, pois formaremos agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem dos elementos. Vocês concordam? Que só a ordem que vai mudar? Então é isso. Então vamos lá. Se eu tenho permutação de n, isso vai ser igual a quanto? N fatorial. Se eu tenho então 5 elementos, isso vai ser permutação de 5. Como todos vocês já sabem, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Portanto, o número de posições possíveis, 120. Vocês concordam com isso? Tá. Gente, alguma dúvida ali?
Vamos lá. Não poderia faltar, né? Quantos são os anagramas da palavra matemática? A palavra bonita dessa não poderia faltar aqui, de forma alguma. E aí? Vocês concordam que anagrama é um problema de ordenação de letras? Com ou sem sentido. Vai formar palavras. Com ou sem sentido. Ah, eu quero colocar todas as consoantes juntas ali. Posso? Posso. Sem problema algum. Então, vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Tá. Vamos considerar que o A que tem acento é igual aos outros que não tem, certo? Tá, dessa forma, trocar um A com outro A de lugar muda alguma coisa? Não, né? Ixi, complicou, né? Porque se eu trocar esse A com A, não muda nada. Mas se eu trocar o M com A, muda alguma coisa? O M com A? Muda. M com A muda, não muda? Então, quer dizer que eu formo um outro o quê? Anagrama. Agora vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Tá. Permutação com elementos repetidos. Vamos ver o que acontece. Bernardo, tá tudo certo? Eu fico meio na frente aqui, tá dando para acompanhar aí? Senão tem lugar aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá. Permutação de elementos, ó. Permutação de elementos repetidos. Deve seguir uma forma diferente da permutação. Simples, pois elementos repetidos permutam entre si. Ah, mas eu vou permutar um elemento repetido, vai mudar alguma coisa? Não, o questionamento é esse. Para compreender como isso acontece, veja o exemplo a seguir. Vamos lá. A permutação da palavra matemática ficaria da seguinte forma, sem levar em consideração as letras repetidas. Matemática tem 10 letras. Permutação de 10 é o quê? 10 fatorial. Se eu calcular 10 fatorial, dá 3.628.800. Concorda comigo? Isso seria o número de anagramas da palavra matemática se todas as letras fossem o quê? Distintas, diferentes uma da outra. Mas isso é verdade? Não. Ah, mas então o que está acontecendo? Agora, como a palavra matemática possui elementos que repetem, como a letra A que repete 3 vezes, a letra T que repete 2 vezes e a letra M que repete 2 vezes, assim a permutação entre si dessas repetições será, pensa bem, A tem quantos A's ali? 3. Não tem 3 posição para ele? De quantas formas eu estou ordenando os 3? 3 fatorial. Concorda comigo? Quando a gente olha para a letrinha M, o M tem quantos? 2. De quantas formas eu estou ordenando o M também? 2 fatorial. Ah, e a letra T tem quantas? 2 também. Eu estou ordenando ela também quantas vezes? 2 também. Então, gente, mas isso pode ocorrer? Forma anagrama diferente? Não forma, né? Então, o que a gente faz? Do total, que é 10 fatorial, eu vou dividir esse número pelas repetições. Então, como a letra M repete 2 vezes, eu vou dividir por 2 fatorial. Como a letra no caso, A repete 3 vezes, eu vou dividir por 3 fatorial. Como a letra T repete também 2, eu vou dividir por 2 fatorial. Dividindo todo esse número por esse produto, eu vou ter 3 milhões, no caso, 628.800 dividido por 24. Que vai dar quanto? 151.200. Viu a diferença, gente? Ó, de 3.628.800 caiu para quanto? Por que caiu para esse número? Porque eu desconsiderei a ordenação de letras repetidas. Concorda? Só a permutação de N. Então, por exemplo, em qualquer situação, não importa, se for letras ou pessoas, vamos pensar em letras, tá? Se a gente pensar numa palavra, se pegar essa palavra aqui, forma, ela tem letra repetida? Quantas letras tem essa palavra? 5. De quantas formas eu posso, quantos anagramas eu faço com essa palavra forma? Permutação de 5. Certo? Ah, eu quero calcular os anagramas da palavra matemática. Posso fazer permutação de 10? Não. Por quê? Tem elemento que repetido. Certo? Então a gente tem que desconsiderar. Oi. Exatamente. Você concorda que para calcular a gente multiplicou? Você concorda comigo? Quais são as operações inversas? A operação inversa da soma seria o quê? Subtração. Da multiplicação a divisão. Então é o seguinte, para mim eliminar o efeito de uma multiplicação, o que eu tenho que fazer? Uma divisão. Concorda comigo? Agora, Isabela, é possível te explicar por que a fórmula? Porque o próximo passo é mostrar isso aqui, ó. É mostrar que, então, a permutação de n elementos com alfa, beta e gama elementos repetidos vai ser, embaixo eu coloco o total de elementos, em cima eu coloco os elementos que repetem, separados por vírgula. Isso vai ser o total de elementos dividido pelos elementos que repetem. É possível demonstrar essa forma usando combinação, certo? Mas é um assunto que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Depois, se você tiver dúvida, você pode me perguntar, que eu consigo mostrar para você o seguinte, que usando a fórmula de combinação, a gente consegue provar por que a gente está cancelando.
Vamos voltar na matemática? Vamos pensar na matemática. Matemática tem 3A, não tem? E 10 letras. Se eu falar que eu quero calcular quantos anagramas da palavra matemática começam por A. Ora, então, eu já defini que deve começar com a letra A. Então, o número de elementos desse evento é, se eu tenho 10 letras, eu tenho que ter quantas posições? 10. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, mas ele quer que comece com a letra A. Então tá, se eu tenho que começar com a letra A, já está definido qual que é o elemento que ocupa essa posição. Certo, sobraram quantas letras? 9. Dessas 9 que sobraram aqui, então o número de elementos desse evento é... Tá, existe alguma outra letra repetida? Existe. Quem que está repetindo? Então isso vai ser permutação de 9 com... O A tem 2, não tem agora? O M tem quantos? 2. E o T tem quantos? 2. Então a resposta seria 9 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, quando o cara pedisse, calcule o número de anagramas que começa com a letra A. Primeira coisa, você vai montar esse esquema. Se são 10 letras, 10 traços, que é o preenchimento de casas que eu falei no começo, lembra? Para essa casa, você coloca a letra A. Então, agora é o seguinte, o que você vai fazer com a palavra matemática? Você vai pegar na palavra matemática e cancelar um A. Então, se você escrever a palavra, eu sempre costumo escrever. Então, matemática. Vamos supor o seguinte. Ah, e quer que começa com A? Eu venho aqui e cancelo esse A agora. Aí fica fácil de eu visualizar o que está acontecendo. E se ele falasse para a gente assim, eu quero que comece com A e termine com outro A? Uai, mesma coisa. Você vai lá na última casa e coloca quem? A. Então quer dizer o seguinte, sobram quantas letras na realidade? 8. Dessas 8, tem letra repetida? Tem, mas agora só repete quem? M, E, T. Seria permutação de 8 com 2M repetido e 2T repetido. 8 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Cancelando as ordenações que você fez no começo. Quando a gente coloca permutação de N, esse N fatorial é a mesma coisa que ser permutação de N, concorda comigo? É como se esse N fatorial é o mesmo resultado de permutação de N elementos. O que é permutação de N? Permutação de N é igual a N quando você ordena todos os elementos o quê? Distintos. Mas vamos supor uma coisinha, Lília. Vamos supor que eu tenho alfa elementos repetidos. Quando eu calculei só N fatorial, eu estou considerando que todos são diferentes. Mas isso não é verdade. Então o que eu faço? Venho aqui e divido por alfa fatorial, que foi o número de ordenações que eu considerei que existia no N. Ah, mas também tem um beta aqui, ó. Opa! Mas então o que eu tenho que fazer? Vir no resultado e também dividir por quanto? Eu cancelei as ordenações. Certo? Estou desconsiderando as ordenações que eu fiz para elementos repetidos. Por exemplo, trocar o A com A de lugar. Vamos lá de novo. Muda alguma coisa? Não. Então, quando a gente escreveu lá permutação de 10, foi correto falar que era permutação de 10? Não. Porque eu estava considerando que trocar um A com A de lugar eram coisas diferentes. Isso não é. Isso é sempre o quê? A mesma coisa. Tá certo? Gente, mais alguma coisa aqui? Agora, vocês perceberam uma coisa. Permutação é o problema de quê? Ordenação. Falou permutação, vocês têm que pensar assim, eu quero ordenar. É só isso. Eu tenho 10 posições, 10 elementos para 10 posições. É ordenar apenas, não tem que escolher nenhum, é só ordenar. Agora vamos pensar assim. Uma família é composta por 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule o número de sequências possíveis dos meses de nascimento dos membros dessa família. Por exemplo, como são 4 pessoas, vamos supor, um nasceu em janeiro, um em fevereiro, um em março, um em abril. Concorda? Se a gente pegar o pai nasceu em janeiro, a mãe em fevereiro, o filho 1 em março, o filho 2 em abril. Alguma dessas pessoas teve o mês? Teve alguma interseção? Não teve. Agora, mas pode ser um em janeiro, pode ser um em maio, pode ser um em outubro, pode ser outro em novembro? Pode. Isso pode. Então agora é o seguinte, o que eu posso fazer para calcular isso então? As possibilidades. O Bernardo falou uma coisa que foi assim, 12, 11, 10, 9. A multiplicação disso, não é? Então quer dizer o seguinte, Bernardo, você usou uma coisa que eu já falei hoje, que foi o princípio o quê? Multiplicativo. Tá. Todo exercício de princípio multiplicativo pode ser resolvido por arranjo.
E todo exercício de arranjo pode ser resolvido pelo princípio o quê? Multiplicativo. Agora vamos tentar entender o arranjo. Por quê? Eu preciso saber o que é arranjo, porque a combinação é quando eu pego a forma do arranjo e cancelo as ordenações. Então, ó, arranjo simples. Isso é o problema de escolha e ordenação. A ideia é pensar o seguinte. Um ano tem quantos meses? 12. Quantas são as pessoas da família? Eu preciso escolher quantos meses do ano? 4. Vocês concordam comigo? É isso que a gente precisa fazer. Então vamos ver aqui. Considerando n a quantidade de elementos distintos de um conjunto qualquer e p um número natural menor ou igual a n. Os agrupamentos com p elementos que podem ser formados é denominado arranjo simples. Então a ideia é assim. Eu tenho um total de n elementos. Desses n elementos eu quero pegar apenas p. P vai ser sempre o quê? Menor ou igual a n. E quero formar grupos. Vamos pensar assim, numa sala de aula eu quero formar uma fila. Vamos supor que a sala de aula tem 40 pessoas e eu quero formar uma fila com 5. Vocês concordam comigo? Para mim formar essa fila de 5, primeiro eu tenho que pegar dos 40 alunos e escolher 5. Então, a gente caiu aonde? Num problema de escolha. Após eu escolher as 5 pessoas, o que eu preciso fazer com elas? Ordenar na fila. Então, eu preciso escolher e ordenar. Então, aqui o que ele está falando é isso. Eu tenho n elementos e quero escolher quantos? P. Depois de escolher o P, elementos, o que eu faço? Ordeno os P. Então, para resolver isso, a gente usa uma coisa chamada o quê? Arranjo. O arranjo de n elementos tomados P a P é representado por A maiúsculo n, P. Esse n representa o total de elementos que a gente tem e o P é o número de elementos em cada agrupamento, certo? Então, com isso, a forma do arranjo é dada por n fatorial dividido por n menos p fatorial, certo? Essa fórmula aqui também ele vem até da permutação. Quando a gente vai permutar os elementos, escolher e permutar elementos, tá? Exato. Então agora olha aqui. Vamos pensar no problema aqui para ver se dá certo aqui. Uma família é composta por 4 pessoas, então. Vamos lá. No caso, então, é o pai, a mãe e os 2 filhos, não é isso? A gente quer saber quais são as sequências possíveis de meses do aniversário dessas pessoas. Tá. A ordem importa? Importa ou não? Importa. Então eu tenho que fazer duas coisas. Dos 12 meses do ano, escolher 4. Depois de escolher os 4, eu preciso fazer o quê? Ordenar. Então vocês vão ter lembrado uma coisa. Naquele problema, a ordem importa? Se a ordem importa, eu tenho que escolher e ordenar, sempre vocês vão usar a ideia de quem? De arranjo. Jogando na fórmula, o n é 12 e o p vale quanto? 4. 12 fatorial sobre 12 menos 4 vai dar, então, 12 menos 4 é 8. Como embaixo é 8, fatorial em cima é 12, eu resolvo 12 até chegar onde? Resolvo tendo 8, corto 8 com 8 e multiplico. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vai dar 11.880. Só que agora, então, eu usei qual forma para resolver isso? A forma de arranjo. Mas vamos voltar no que o Bernardo falou. Eu poderia ter usado apenas o princípio multiplicativo? Posso. Então, nesse problema, qual que é o total de pessoas? 4. Então, eu preciso ter 4 posições. 4 casas para serem preenchidas. Tá. Eu preciso, primeiro, para a primeira pessoa, tem quantos meses possíveis para o aniversário? 12. Para a segunda pessoa, terceira. E a quarta? Outra coisa, o evento é sucessivo ou não? Sim, porque eu tenho que saber o mês do aniversário do pai, e depois da mãe, e depois filho 1, e filho 2. Como é e, o sinalzinho aqui é sempre o quê? Multiplicação. Multiplicando tudo, deu quanto lá? 11.880. Então, gente, qualquer problema de arranjo pode ser resolvido também pelo princípio multiplicativo. Certo isso? Sem erro. Qualquer problema a gente pode usar o princípio multiplicativo. Vamos lá. Exercício 9. Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares, de quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares de sapatos para a sua viagem? A ideia é pensar. Então ela tem quantos pares no total? Tem 12. E ela quer levar quantos? Ah, então tá. Então vamos falar o seguinte. Ela tem o sapato 1, 2, 3, 4, 5. 5 modelos diferentes. Escolher o sapato 1 antes dos 5 faz diferença? Para colocar na mala lá e levar? Ela vai continuar levando os 5, não vai? Então a ideia é assim. Aqui nesse problema, a ordem importa? Então peraí. Ela tem que escolher, não tem? O anterior, a gente tinha que escolher o mês e depois
ordenar, não é? As pessoas. Então a ideia é que aqui nesse problema eu preciso apenas fazer o quê? Escolher. Agora, na análise combinatória, problema de escolha é combinação. Então vamos lá. Na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. Todo mundo concorda com isso? Ah, eu quero formar um grupo para fazer um trabalho de matemática, certo? Então vamos lá, do Caio até a Sofia tem 4 pessoas. Então quer dizer o seguinte, escolhi os 4, beleza. Eu preciso ordenar os 4? Não preciso, por quê? Num grupo, para formar um grupo, a ordem importa? Não. Então, são arranjos que se diferenciam somente pela natureza dos elementos. Ou seja, mas se eu tirar, por exemplo, a Sofia e colocar a Larissa, mudou o grupo. Se eu tirar a Larissa e colocar a Márcia, muda o grupo? Muda. Então, muda na natureza do elemento. O grupo só muda se eu tirar um elemento e colocar outro diferente. Mudar elemento de posição no grupo não muda nada. Então, vamos lá. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos distintos, tomados PAP, gente, é a mesma coisa de falar agrupados PAP. Então, se eu falar assim, aqui tem 20 pessoas, eu quero formar grupos de 4 pessoas. Então, eu posso falar que eu posso formar grupos de 20 pessoas tomados 4 a 4? Então, o que é a ideia? Eu quero formar grupos com 4 pessoas. Tá. Qualquer subconjunto de A formado por P elementos será uma combinação dada pela seguinte expressão. Vocês concordam que a forma do arranjo que eu passei aqui era o arranjo de N elementos PAP, isso aqui seria igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, não é isso? Quando eu uso essa fórmula, eu estou fazendo o quê? Escolhendo e ordenando, não é isso? Agora pensa comigo, combinação de N elementos PAP não é só escolher. Então o que eu tenho que fazer com essa fórmula? Tirar as ordenações, ou seja, cancelar as ordenações. Voltando ao raciocínio da permutação, aquela permutação de elemento repetido, o que a gente fazia para tirar a permutação? Não era dividir? Então eu preciso fazer uma coisa. Combinação de N elementos PAP é a forma de arranjo NPAP cancelando quem? As ordenações dos elementos. Se eu estou escolhendo P elementos, de quantas formas eu posso ordená-los? P fatorial. Concorda com isso? Então, resolvendo isso aqui, vai ficar N fatorial sobre N menos P fatorial dividido por P fatorial, não é isso? Gente, isso aqui é divisão de duas frações, não é isso? A gente tem que conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, não é isso? Com isso, resolvendo, eu vou encontrar aqui. Isso vai ser igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Essa é a forma da combinação. Por isso, Lília, que eu falei que a gente precisava primeiro saber arranjo, para depois a gente poder fazer aquilo. As ordenações dos P elementos, tá? Então, por isso que na forma de combinação tem o P fatorial. Diga, Matheus. Exato, acabou. Vocês perceberam que eu coloquei na frente de cada assunto. Permutação, eu coloquei o que de vermelho? Agora, vamos lá. O que está escrito na frente de permutação? Eu coloquei. Problema de ordenação. Na frente de arranjo, eu coloquei o quê? Problema de escolha e ordenação. E na frente de combinação simples, eu coloquei o quê? Problema de escolha. Então, a análise combinatória tem 3 problemas para discutir. Se é apenas ordenação, permutação. Se for escolha e ordenação, arranjo. Se for apenas escolha, combinação. E na hora de resolver o exercício, vocês têm que perguntar para o problema. A ordem importa? Opa, peraí, eu estou escolhendo. A ordem importa? Não. Então é o quê? Combinação. Ah, pergunta para o problema. A ordem importa? Ah, a ordem importa. Então tem que ser o quê? Arranjo. Certo? A ordem não importa. Se a ordem não importa, tem que ser o quê? Então nós vamos fazer uma combinação para responder ele. Certo? Só responder o quê? Não. Existe até, tem como. A gente tem que cancelar depois as ordenações, tudo bonitinho. É a mesma ideia. Eu não falei que eu posso resolver o arranjo pelo princípio multiplicativo? Então eu também posso resolver a combinação pelo princípio multiplicativo, só que cancelando as ordenações. Só que não convém. Não, se eu tenho P elementos, de que forma que eu vou cancelar as ordenações dele? Dividindo por P fatorial. Se eu tenho 4 elementos, eu vou dividir isso aqui por quanto? Por permutação de 4. Para e pensa comigo. Se eu tenho, vamos voltar no caso aqui do sapato. Você concorda que tem 12 pares de sapatos para escolher apenas 5?
Então tá. Se eu tenho 12 pares de sapatos para escolher 5, isso vai ser então uma combinação de 12, 5 a 5. Gente, só voltando no slide anterior, eu queria explicar uma coisa, peraí que eu vou te explicar. Só uma coisinha. Para a forma de combinação, tem 3 símbolos diferentes. Pode ser combinação de NPAP, o N depois vírgula P. Pode ser na forma de número binomial, que é o que a gente mais usa, e é bom você sempre treinar isso, que é a forma que tem um parênteses. Em cima existe a ordem, embaixo existe a classe. Pode ser também essa fórmula aqui, ó, o N embaixo, o P em cima. Se aparecer essa fórmula terceira, embaixo o N é o total de elementos, certo? Em cima é o número de elementos que eu quero em cada agrupamento. E depois tem a fórmula, tá? Então é só para mostrar uma coisa. Em um exercício, às vezes vocês vão pegar algum exercício de prova, pode aparecer qualquer uma dessas 3 nomenclaturas aqui diferentes. Tá, vamos voltar no caso da menina aqui. Então, o N vale 12. E depois o P vale 5. Concorda comigo? Com isso, o que vai acontecer? Eu tenho 12 fatorial sobre 12 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 7? 5 fatorial. Então, qual que é o maior número que eu tenho no denominador? Não é 7? Eu resolvo 12 até chegar aonde? No 7. Corto 7 fatorial com 7 fatorial. O 5 fatorial que não cortou, o que eu preciso fazer com ele? Preciso resolver. Então vai ficar o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, esse tipo de problema a gente vai resolver apenas com a combinação. Só para ter uma coisinha. Se eu quero resolver, então, usando o princípio multiplicativo, como é que você resolveria isso? Para escolher o primeiro par de sapato, ele tem que ter quantas possibilidades? 12. Então, o que vai acontecer? Para o primeiro par de sapatos, ele teria 1, 2, 3, 4, 5. Ele teria 12 possibilidades. Para o segundo, 11. Para o terceiro, para o quarto e para o quinto, 8. Você concorda comigo que quando você fez isso aqui, eu usei a ideia do arranjo? Você concorda comigo que eu aqui escolhi e ordenei os pares de sapatos? Só que isso pode? Não. Mas quantos pares de sapatos você tem? 5. Então eu tenho que pegar esse total e dividir por quanto? 5 fatorial. Agora, o que vem a ser 5 fatorial? Então, isso aqui vai ser 12, 11, 10, 9, 8. Isso dividido por 5, 4, 3, 2, 1. Eu posso falar que 5 vezes 2 é 10 e cancelar com 10, não é? Dividir por 10. O 4 vezes 3 é 12. Corto. Então sobra, vamos fazer a continha, 9 vezes 8? 72. Multiplicado por 11, 792. Então, ou seja, deu o mesmo resultado? Deu, mas é muito mais confuso você pensar isso. Exatamente. Por quê? Eu não falei que a combinação tem que cancelar as ordenações dos elementos? Existe ordem na combinação? Então, quando a gente usa a combinação, dos 12 pares, você está escolhendo apenas quanto? 5. Agora, pensa comigo. Se eu usei a forma de combinação, já saiu direto. Eu não tive que pensar em cancelar isso. Só que você quis usar quem? O princípio multiplicativo. Quando a gente usou o princípio multiplicativo só para o numerador, eu calculei o quê? A escolha e a ordenação dos elementos. Então, eu calculei, escolhi e ordenei. Só que pode ordenar? Não. Quantos elementos você tem? De quantas formas você consegue ordenar 5 elementos? Para o primeiro tem quantas posições? 5. Para o segundo, 4. Para o terceiro, 3, 2, 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é 5 fatorial? Então você pode cancelar, sem problema. Eu tinha uma aluna aqui no semestral, uns 4 anos atrás, que ela só resolvia exercício de combinação dessa forma. Certo? Ela só usava o princípio multiplicativo e cancelava a ordenação. Então, possível é, mas dá muito mais trabalho. Tá bom? Isadora. Mas vamos pensar por quê. O seguinte, você concorda que a família tem 4 pessoas? Essa família tem 4 pessoas. E ele falou que cada pessoa nasceu num mês distinto do outro. Concorda comigo? Aí ele perguntou assim, qual que era o total de sequências de meses de aniversários que essa família poderia ter. Então você pensa comigo uma coisa. Será que o pai nascer em janeiro é a mesma coisa de nascer em dezembro? Não. Então aí você tem que começar a questionar o próprio exercício.
A ordem importa? Ó, vamos pensar. Se o pai nasce em janeiro, a minha coisa nasce em dezembro? Não, não é. São coisas diferentes. Se são coisas diferentes, quer dizer que a ordem importa. Vamos pensar no caso do sapato da menina aqui. Ela tem quantos pares de sapato? 5. E ela quer escolher o quê? Ela tem 12, quer escolher 5. E ela quer escolher os 5 para levar para uma viagem. Então ela vai pegar 5 pares de sapato e colocar na mala. Ela colocar o sapato 1 na mala primeiro que colocar o sapato 5 depois, é diferente de fazer o 5 primeiro e depois o 1? Então você concorda que a ordem não importa? Então, gente, a análise combinatória tem um probleminha que é assim, vocês precisam fazer vários exercícios para treinar. Então, tanto que é o seguinte, no finalzinho da lista agora, vocês vão ter a lista para resolver, eu coloquei os exercícios e não coloquei em ordem de separando de assunto, não. Eu coloquei os exercícios aí justamente para que vocês possam ler os exercícios agora e pensar comigo assim, e agora? O que eu vou fazer? Se eu tivesse colocado na sequência, ficava fácil, né? Você já te induzir a resolver de acordo com a sequência. Não, tá misturado, tá bom? Só um pouquinho e vamos terminar aqui então. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, ó, com isso, vamos ver só a partir do exercício 10, são exercícios para a gente treinar agora, tá bom? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então quero agradecer a presença de todos, né? E até a próxima aula.